Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês o PVS bifilar. O PVS bifilar ele tem mais informações do que o unifilar, né? Então no unifilar normalmente a gente utiliza no dia a dia e o bifilar para ver determinadas situações em relação à via, principalmente a parte de transposições de juntas isolantes nas máquinas, nos cruzamentos e os trilhos de retorno. O que trilho de retorno? Para que serve o trilho de retorno? Qual é a função do trilho de retorno? Como é que é feita a alimentação desse trilho de retorno? Nós vamos mostrar para vocês. Temos duas maneiras de alimentar o trilho de retorno. O circuito de via de um trilho, né, de acordo com a quantidade de trilho de retorno, nós vamos ter circuito de via de um trilho ou circuito de via de dois trilhos. Nós denominamos os circuitos de via desta forma. O uso da impedância nesse circuito de via, nós vamos mostrar qual é o uso da impedância, que a impedância, na verdade, ela não é do circuito de via, ela está inserida no circuito de via, né? O desenho das chaves e travessões, de que maneira que nós devemos fazer o desenho quando estivermos fazendo o diagrama do circuito bifilar. A posição dos travessões em relação à ponta, onde que está a ponta A, onde que está a ponta B. As juntas isolantes nos cruzamentos, a quantidade de juntas isolantes nos cruzamentos, nós podemos ter 4 juntas isolantes no mínimo, né? Isso nos travessões, né? 4, 5 ou 6 juntas isolantes, tá? E a função das transposições nos cruzamentos. Então nós vamos explicar qual é a função dessas transposições aí nos cruzamentos, tá bom? Tanto de chave quanto de travessão. Bom, primeiro nós vamos identificar aqui o retorno. Bom, os retornos do diagrama bifilar, ele é identificado através da linha mais grossa, né? Então vocês podem observar aqui, ó, essa linha aqui ela é mais grossa, essa aqui é a mais fina. Então as linhas mais grossas indicam o trilho de retorno. Então esses trilhos que levam a corrente de tração para alimentar os motores dos trens, tá ok? Nós vamos ter casos, vamos estar com os dois trilhos sendo de retorno, e nos casos em que é apenas um trilho, vai ser o trilho de retorno, né? Nos pátios, nós temos apenas um trilho por linha de retorno, né? Aqui, por exemplo, linha 1 só tem esse trilho aqui de retorno, linha 2 só tem esse trilho de retorno, tá? E nos locais dos pátios onde você tem plataforma, onde não existe cruzamento, nós podemos usar as duas linhas também de retorno, como são feitas lá no trecho automático, né? Aqui é um trilho só de retorno, tá vendo? Um trilho só de retorno. E aqui nós já temos dois trilhos de retorno, né? Então nos trechos automáticos, né, como as distâncias são mais longas, e para evitar queda de tensão na alimentação dos trens, nós utilizamos os dois trilhos para fazer a drenagem da corrente, né? Então nós vamos ter aí os dois trilhos fazendo essa função de trilho de retorno além do circuito de via, ok? Nós já identificamos, né, o trilho de retorno. Agora, o que é o trilho de retorno? O trilho de retorno, na verdade, são os trilhos responsáveis pela alimentação do motor do trem, né? O trem é alimentado através da catenária, né, da rede aérea, e através do trilho. Então nesse trilho nós temos a alimentação lá da subestação, o negativo, e da rede aérea, o positivo. Então o trilho de retorno são os trilhos que alimentam, junto com a rede aérea, os motores dos trens. Bom, e como é que nós podemos alimentar esses trilhos de retorno? Nós temos duas maneiras de alimentar o trilho de retorno, tá? Então nós vamos mostrar aqui, ó. Nós temos aqui a subestação, onde nós temos um retificador de 3 kV de corrente contínua, porque a alimentação da rede aérea é de corrente contínua. Agora os trens, eles recebem essa corrente contínua e faz lá a conversão para corrente alternada e alimentar os seus motores, tá? Mas a alimentação da rede aérea é corrente contínua 3000 volts, né? 3 kV de corrente contínua. Então nós temos aqui o positivo do retificador, né? Está aqui o retificador de 3 kV. Nós temos aqui o positivo do retificador, ele alimenta um barramento, e desse barramento vai sair as alimentações para as catenárias, né? Cada linha tem a sua catenária e nós vamos ter lá uma alimentação em cada uma
da alimentação positiva do retificador. E a alimentação negativa do retificador, elas vão alimentar o trilho de retorno. Quando nós estamos com a subestação próxima ao pátio, né, dentro do pátio, onde só tem circuito de via de um trilho, o barramento negativo vai sair um cabo para cada trilho da linha. Então aqui na linha 2, por exemplo, eu tenho um cabo soldado aqui no trilho que nós determinamos como trilho de retorno. A mesma coisa vai sair um cabo aqui para a linha 1, e se tivesse outras linhas aqui, sairia os cabos direto, ligando direto aqui no trilho de retorno, tá ok? E quando a subestação ela está próxima ao circuito de via já de 2 trilhos, onde a condução de corrente de tração dos trens deverá ser feita nos 2 trilhos, nós temos a impedância da subestação. A impedância, para quem não conhece, é um indutor em que a alimentação entra no centro dessa impedância e joga a alimentação de corrente contínua para os 2 trilhos através das laterais das impedâncias. Eu tenho aqui a linha 1, sai daqui do barramento negativo, vai no centro da impedância da linha 1, que é a impedância da subestação, e joga a alimentação para as 2 vias. Então essas 2 linhas agora, elas são trilhos de retorno, né? Elas têm a responsabilidade de alimentar o motor do trem através das 2 linhas. A mesma coisa aqui na linha 2. Nós temos a impedância da subestação, onde o cabo entra aqui no centro da impedância e distribui essa alimentação para as 2 linhas. Bom, então agora nós já temos aqui a alimentação dos 2 trilhos nos circuitos de via, nos circuitos onde as 2 linhas vão transportar a corrente de retorno, e aqui nós temos o modelo de como que nós alimentamos o trilho de retorno quando o circuito for de um trilho, né? E como é que nós identificamos esse circuito de via? Bom, todos os circuitos de via em que apenas um trilho conduz a corrente de tração, quer dizer, a alimentação do trem, nós chamamos de circuito de via de um trilho. Então aqui, ó, 135, 130, 129, todos esses circuitos de via aqui, em que tem apenas um trilho de retorno, né, alimentando lá o trem, nós dizemos que esses circuitos de via são circuitos de vias de um trilho. E aqui, onde as 2 linhas alimentam o trem, quer dizer, as 2 linhas são linhas de retorno, nós dizemos que esses circuitos de via, eles são circuitos de via de 2 trilhos, tá ok? Até a alimentação deles são diferentes, as correntes são diferentes, a gente vai ver isso quando for falar de circuito de via, tá bom? Então nós temos circuito de via de um trilho e circuito de via de 2 trilhos. Bom, e as impedâncias que nós estamos vendo aqui, são esses quadradinhos aqui, ó, com essas linhas, isso aqui são as impedâncias. Essas impedâncias, elas só são utilizadas nos circuitos de via de 2 trilhos. Por quê? Porque ela é responsável pela condução da corrente de tração de um circuito de via para outro. Então vamos supor, eu tenho aqui, ó, uma impedância e aqui eu tenho mais uma impedância. Essas 2 impedâncias pertencem ao TREC 2271. E do lado de cá eu tenho a impedância do TREC 2371, essas 2 impedâncias, né? E aqui no meio tem a impedância da subestação que está alimentando aqui esses 2 trilhos com alimentação de retorno, né? Alimentação de tração, o negativo lá da subestação. Bom, quando eu tenho que sair de um circuito de via de 2 trilhos para o circuito de via de um trilho, eu tenho essa impedância aqui, ó, que vai pegar a alimentação desses 2 trilhos e vai jogar aqui para essa linha, fazendo com que essa linha passe a ser retorno, né, desses circuitos aqui. Então aqui eu tenho circuito de um trilho, por quê? Porque essa linha aqui passou a ser o trilho de retorno através da alimentação que passou por essa impedância. E quando eu saio de um circuito de 2 trilhos para o circuito de 2 trilhos, eu tenho que ter impedância dos 2 lados, né? E alimentado, as 2 impedâncias são alimentadas através do centro da impedância, né? Aí eu tenho agora, ó, a alimentação desse circuito de via
passando aqui para a linha de cá, porque aqui está isolado, né? Nós temos duas juntas isolantes. E a mesma coisa, a alimentação desse trilho passou para o trilho de cá. Então essas duas linhas aqui desse track também passaram a ter retorno, passaram a ser linha de retorno, tá ok? Então é mais um circuito de dois trilhos. Quando chega desse lado, já que eu vou passar de circuito de via de dois trilhos para um trilho, eu tenho que ter a impedância também no circuito de via para passar aqui, ó, sai aqui a alimentação do retorno, passa pelo centro da impedância e vai alimentar lá o trilho de retorno, que passou a ser agora circuito de um trilho, né? Da mesma forma como passou a ser aqui de um trilho, tá ok? Aqui é a mesma coisa, a alimentação vem aqui, ó, da subestação, entra num trilho, aí aqui entra no centro da impedância e distribui aqui para as duas linhas. Então daqui para cá passou a ser circuito de via de dois trilhos, tá ok? Por quê? Porque os dois trilhos agora passaram a ser trilhos de retorno, tá? E como eu tenho dois trilhos para dois trilhos, eu tenho lá a impedância do track de cá e a impedância do track de lá para poder fazer a passagem dessa alimentação de retorno para o outro circuito de via. Bom, então pessoal, é dessa forma que nós fazemos a distribuição aí de alimentação de retorno, a passagem do retorno de um circuito de via para o outro, quando ele for de dois trilhos, porque de um trilho você não tem junta isolante, né? Se você observar, nós não temos juntas isolantes no trilho de retorno dos pátios, né? Por quê? Porque é um trilho contínuo, direto, não tem. Nós só vamos ter juntas isolantes nos trilhos que não são de retorno, né? Responsável pela alimentação da tração do trem, né? Então aqui nós vamos ter apenas uma junta isolante. E no trilho de retorno não tem nenhuma. Agora, no circuito de via de dois trilhos, nós temos juntas isolantes nas duas linhas. Por quê? Porque a passagem da alimentação de retorno vai ser feita através das impedâncias, tá ok? Então acho que ficou bem entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês colocarem lá nos comentários que nós vamos tirar a dúvida para vocês, ok? Bom, agora nós vamos ver aqui os desenhos, como são feitos os desenhos dos travessões e chaves aqui no PVS bifilar. Vocês podem observar que isso aqui é um cruzamento, né? É um travessão. E a base do triângulo é sempre na agulha de reverso. E a ponta do triângulo é na agulha de normal. Então quando a gente for desenhar esse desenho de um cruzamento, tanto de chave quanto de travessão, nós temos que nos atentar a esse detalhe. Tá? A base do triângulo tem que ficar na agulha de reverso. E o bico do triângulo na agulha de normal. Tá vendo? Base do triângulo reverso, bico normal. Base, reverso, bico normal, e assim por diante, tá ok? Então é bom vocês saberem disso para não desenharem errado aí quando for fazer a simbologia aí dos travessões lá no PVS bifilar, tá ok? E uma outra coisa que nós podemos observar nos PVS bifilar que não tem no unifilar é a ponta da chave, né? Aqui nós temos como saber onde que está a ponta A e a ponta B. Né, onde que estão instaladas a ponta A e a ponta B. O posicionamento é igual, né? Você olha de frente, você sabe que essa chave está do lado esquerdo. Olhando de frente aqui para a agulha, você sabe que essa aqui está do lado esquerdo também. Essa aqui já está do lado direito. E a ponta B do 130 também está do lado direito. Tá? Isso aqui é tranquilo para ver. E como a gente tem como saber em qual linha que vai estar instalado a ponta A e ponta B, somente aqui no PVS bifilar. Você pode ver que o 107A está instalado aqui na linha 1, 107B instalado na linha 2. Né? Isso aí nos facilita em saber onde está instalada a ponta A e ponta B. Chave, como não tem ponta, então não importa, basta só você saber o lado que ela está instalada, se é do lado direito ou do lado esquerdo. Essa aqui no caso está instalada do lado esquerdo, tá ok? E a outra coisa muito importante, isso aqui realmente é importante vocês saberem, é a quantidade de juntas isolantes existentes nos travessões e nas chaves, né? Então, nos travessões nós podemos ter 4 juntas, 5 juntas, que eu não coloquei aqui, mas depois eu explico a vocês, e 6 juntas. O mais usado é com 6 juntas e 4 juntas. Quando é que eu uso 6 juntas?
quando o travessão, essa distância entre a linha 2 com a linha 1 for muito grande. Para que eu não tenha um trecho aqui do travessão muito grande, eu divido ele no meio, né? Aí eu passo a ter agora um tamanho menor em relação ao de 4 juntas, né? Agora o de 4 juntas é esse aqui, ó, né? Como a extensão dele aqui é menor, eu não preciso dividir ele no meio, porque elas são cruzamentos curtos. Agora, quando o cruzamento é muito comprido, para que isso aqui não fique muito grande, né, esse espaço aqui, ó, não fique muito grande, eu divido ele no meio e faço com que os espaços fiquem menores, né? E as transposições? As transposições servem justamente para dar continuidade ao circuito de via no cruzamento, tanto de chave quanto de travessão. Então, ó, vamos supor aqui, quando eu tenho aqui faço esse cruzamento, ó, toda essa extensão daqui do meio para trás, ele tem que pertencer ao track 135. Para que ele pertença ao track 135, eu tenho que pegar essa linha e ligar com essa linha de baixo aqui. Agora sim, toda essa extensão aqui, ó, pertence ao track 135T. Então, com a traseira, né, vamos botar assim, com a parte de trás do trem parado aqui, ele vai estar locando aqui a linha principal, tá ok? E a mesma coisa aqui, ó. Como eu tenho 6 juntas, eu tenho que ter duas transposições. Uma que faz com que o track de cima tenha a continuidade até aqui no meio desse travessão, e a outra transposição para fazer com que esse trecho daqui para cá pertença ao track 134T, né? Porque nós dividimos no meio, então eu tenho que ter duas transposições, tá ok? Agora aqui nessa chave, nesse travessão que eu só tenho 4 juntas. No travessão que eu tenho 4 juntas, eu tenho apenas uma transposição. Ou eu pego o 130BT e faço com que ele seja esse pedaço de track aqui também, quer dizer, esse pedaço de via, a continuidade desse circuito de via passa também aqui para o cruzamento. Ou eu tiro essa transposição daqui e fecho daqui para cá. Eu fechando aqui para cá, agora esse pedaço de cruzamento aqui vai pertencer ao 130 AT, tá ok? Então, quando eu tenho 4 juntas, eu tenho apenas uma transposição. E quando eu tenho 6 juntas, eu tenho 2 transposições. Cada metade do cruzamento vai pertencer a uma linha diferente, né? Aqui vai pertencer à linha superior e esse pedaço daqui vai pertencer à inferior. E aqui, ou eu pego daqui para cá ou daqui para cá. Aí eu tenho que escolher. Normalmente nós fazemos aqui do trilho de retorno para o retorno. Que além de eu fazer com que essa parte aqui seja a continuação do meu track 130BT, eu reforço também aqui o meu trilho de retorno, tá ok? Então normalmente é feito assim. E nas chaves? Bom, nas chaves eu tenho as duas juntas padrões, que são essas duas aqui, e a outra eu escolho um trilho para que ele seja o meu rabicho, né? Escolho um trilho para ser o rabicho da chave, né? Que isso aqui nós consideramos o rabicho da chave. Então eu coloquei essa junta aqui e coloco essa junta aqui, ó. Como eu tenho esse trilho aqui, ó, ele ficou sem ligação com nada, né? Não tem ligação com nada. Aí se eu pegar aqui essa transposição e fechar para cá, ó, esse rabicho passou a ser o track da linha principal. Então as chaves nós sempre vamos escolher uma dessas duas linhas, cortar ela do local de gabarito até próximo à agulha e colocar uma transposição, para que esse trecho aqui pertença ao track da linha principal. A mesma coisa aqui, ó. Nós pegamos aqui, ó, por exemplo, nós pegamos aqui essa linha, nós botamos um junto isolante aqui, colocamos outra junta isolante aqui. Então esse pedaço de trilho aqui, ó, eu fechei daqui para cá. Então esse rabicho todo aqui, ó, até aqui no sinal, ele vai pertencer ao track 124T, ok? Aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho aqui o 129. Eu fechei daqui e fechei aqui, abri aqui, tá vendo? Então esse pedaço de trilho aqui, ó,
pertence aqui à linha do 129. Aí eu peguei uma transposição, joguei daqui para cá. Além de eu reforçar aqui o retorno, eu passei a colocar esse rabisco todo aqui, ó, pertencente a quem? Pertencente ao track 129T, tá ok? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, vocês mandem uma notificação que nós vamos tentar resolver o problema para vocês aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Peguem aí o PVS de vocês bifilar e analisem aí a quantidade de junta isolante, as quantidade de transposições que vocês podem ter aí nos seus cruzamentos. Identifique o trilho de retorno, né, que não é difícil. Veja lá as impedâncias, né, que nada mais é que um condutor da corrente de tração de um circuito de via para outro. Né, veja quais são os circuitos de via de um trilho, quais os circuitos de via de 2 trilhos. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado, deem uma estudada. Então, bons estudos para todos e até o próximo vídeo.